A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma semana, mais uma sexta-feira com a ministração. Eu, pastor Nilson Teixeira, vou passar uma palavra hoje que ela fica em Lucas, capítulo 4, verso 24. Lucas, capítulo 4, verso 24. Ó Senhor Deus e Pai, pela Tua infinita misericórdia, Pai, traz o entendimento, a capacitação e a orientação do Espírito Santo, meu Pai, para que essa ministração possa chegar e contagiar o coração dos Seus servos. Porque que não seja eu a falar, mas sim o Espírito que possa ser tocado no meu coração, e que as palavras que sejam expressadas sonoricamente sobre a minha boca possa contagiar e entrar no coração daqueles que vão ouvir. Que não somente as pessoas que estão no meu canal, mas todas aquelas pessoas que foram acessar e tenha, Senhor, a plenitude de poder ouvir e entender o que é o reino de Deus. Porque quem diz a nós que possamos estar em todo o presente momento sem ter a presença do Espírito Santo, sem ter a presença de Deus em nossos corações. Ó Senhor Deus, me capacita, me orienta, me dá sabedoria e entendimento para poder ministrar e passar conhecimento que venha dos altos céus pelo Espírito Santo para todo aquele ouvinte deste vídeo, em nome de Jesus, amém. E a palavra de Deus em capítulo 4 de Lucas, de São Lucas, versículo 24, diz o seguinte: e ele disse, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Irmãos, eu peguei esse versículo, eu estava incomodado esta noite, ontem então, eu estava conversando com uma amiga no telefone e me veio ao entendimento sobre tudo que eu passei no meu passado. E veio o entendimento de poder falar que ela está com problema com seu esposo, e veio falando no meu coração que às vezes nós temos que falar algo onde que nós moramos ou no bairro que nós somos conhecidos, e muitas das vezes não traz, as pessoas creditam a gente, porque elas conhecem como você no tempo da ignorância, no tempo que você estava no mundo, os erros que você cometeu, as falhas, os pecados visíveis que você cometeu, e as pessoas não conseguem entender isso, que o Espírito Santo de Deus, ele entra em você e faz a mudança, ele raspa como se fosse uma draga, raspando tudo que tem de impureza, de imundo na tua vida, limpa aquilo tudo e te faz uma nova criatura. Como diz na palavra de Deus também, você desce a casa do olheiro todo destruído, e o olheiro vai te moldando um vaso novo, aquele barro que foi todo destruído, foi desmontado, vai construído. Se ele for chegar a ser construído, tiver qualquer defeito, ele torna de novo a ser desmontado e feito de novo, para se tornar um vaso limpo, lindo e belo. Mas muitas pessoas aí do mundo, as pessoas que não têm entendimento da palavra, ou às vezes elas têm entendimento, não têm conhecimento e não crê naquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, elas não entendem que a mudança é total. Então, mesmo Jesus Cristo passou por essa situação. Então por isso que ele deixou, porque muitos falavam: quem é este? Quem é este? Filho de José o carpinteiro. Eles não reconheciam na própria cidade de Jesus que ele era o Jesus Cristo, o Nazareno, que trazia milagres, trazia cura, libertação e perdão dos pecados. Eles não entendiam dessa forma. Eu tenho uma ministração antiga que eu falava, que eu não me lembro bem agora num presente momento, sobre o versículo, que ele fala sobre quando Jesus Cristo tinha 12 anos de idade, ele ficou perante os sacerdotes, e ele tinha uma sabedoria muito explicativa para aqueles profetas. Ele não entendia que a criança com aquela idade, ele seria tão sábio. Mas muitos ali não entendiam que ele era o filho do carpinteiro. Eles não davam valor para a profecia, para as palavras proferidas sobre Jesus Cristo. Então eles não tinham credibilidade no que ele falava, ainda mais que era uma criança de 12 anos de idade. Mas mesmo assim, muitos contestavam a sabedoria de Jesus. Aí eu venho nos dias de hoje, a minha situação hoje é bem diferente do meu passado. Eu antigamente era o Nilson Teixeira, hoje eu sou o pastor Nilson Teixeira, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário sobre o meu pecado e o seu pecado.
E as pessoas não conseguem entender. E é notório também na palavra de Deus, quando Jesus estava sendo crucificado, tinham dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E um dos ladrões estavam debochando de Jesus. Se você é o Messias, o Salvador, o Deus, desce daí e se salva a ti mesmo. E o outro, com uma sabedoria, com entendimento, foi tocado de repente em seu coração pelo Espírito Santo, o entendimento. Ele falou: porque tu caçoa deste, que é inocente, nós somos culpados de todos os crimes que nós fizemos, e ele é um inocente. E ao conversar com Jesus Cristo, ele pediu perdão dos seus pecados, ali ele foi perdoado, e Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então eu entendo que, às vezes, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento da palavra, mas tenha um encontro com Deus, minutos antes dela partir, segundos antes dela partir, e ela pede perdão a Deus, Deus te dá a liberdade, te dá a cura, ela te dá a salvação. E naquele segundo, o quadro também pode ser mudado. Se Deus tem um propósito na sua vida de construir algo grande em sua vida, tem um propósito grande na sua vida, ele pode mudar naquela fração de segundo. Dá o exemplo, Lázaro, ele esperou 3 dias, no quarto ele apareceu, chegou, foi até o encontro, aonde que estava Lázaro, mas é que costuma falar, tem coisas espirituais que Deus faz, mas coisas materiais que nós mesmos temos que fazer. Por isso que Jesus pediu: aonde está Lázaro? Aí ele estava com aquela pedra tampando aquela urna, aquela caverna onde ele está sendo sepultado, e Jesus pediu para que retirassem a pedra. Jesus tinha o poder de deixar, pedir, acionar os seus anjos, tirar aquela pedra, e aquela pedra ser removida, e ele trazer Lázaro para ele. Mas Jesus não fez isso. Ele quis que o homem fizesse a parte dele, que era uma coisa material, fácil de se fazer, como pegar essa Bíblia, mudar para cá e mudar para cá. Eu faço essa movimentação, não vou deixar ela aqui flutuando, para que o Espírito Santo de Deus movimente as páginas dessa Bíblia, joga ela para uma mão, jogar para outra. É coisas que são materiais que eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer isso, Jesus pediu alguém para fazer aquilo para ele. Não que ele não pudesse fazer, mas era uma coisa que alguém tinha que tirar aquela pedra. E ao tirar, Jesus fez a parte dele, que seria o impossível para o homem. O que eu quero dizer com isso? O que é possível para o homem tem que fazer. O que é impossível para o homem, Deus age em fazer, desde que seja conforme a sua vontade. Então, irmãos, são coisas que a gente não consegue entender. Voltando ao texto em epígrafe que eu comecei em Lucas 4:24, nós, como os profetas, em determinados locais não somos reconhecidos. Aí eu tenho de repente um passado, vamos dar vários exemplos, um traficante, um bandido, um agiota, ou seja lá qual for o crime, seja lá qual foi a índole dessa pessoa, e hoje é uma pessoa que é remida e salva pelo sangue do Cordeiro. E muitas pessoas não entendem isso, não compreendem isso, que a pessoa pode ser limpa, a pessoa pode ser totalmente mudada vamos dizer assim, da água para o vinho, como o velho ditado mundano fala. A pessoa teve uma mudança da água para o vinho, para a pessoa conseguir pregar o Evangelho, ter entendimento do Evangelho, ou lá a palavra de Deus, e ter uma inspiração divina, para poder todo aquele que nele crê, olhe e consiga transmitir para aquelas pessoas que estão olhando a mudança interior, a mudança física. Porque quando você olha para uma pessoa que está com o Espírito Santo de Deus, tu vê um brilho diferente na pele, no rosto, no semblante dessa pessoa. Ela se torna uma pessoa diferente, ela se torna uma pessoa mais resplandecente no mundo. No meio da escuridão ela vai ser uma luz. Por isso que diz que a luz do mundo, nós somos sal da terra, nós temos que temperar, nós temos que clarear, nós temos que levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. E a gente não tem que ter vergonha do nosso passado. Muitos vão recriminar, vão te contestar, vão falar, mas Deus às vezes vai calar a sua boca, porque Ele diz: não precisa tu brigar, porque a tua luta não é contra a carne, a nossa luta é com os espíritos.
malignos e potestades. Então o espírito maligno vem te afrontando o tempo todo. Então toda aquela pessoa que vinha até você para te jogar uma laço em cima de você, para te ofender com o teu passado, dentro daquilo que tu é hoje, o Espírito Santo vai incomodar você para você se calar, porque ele vai lutar, ele vai pelejar contra você. Por isso que a gente diz tudo entregar na mão do Senhor, para poder ele te defender e fazer aquilo que merece. Porque quem sou eu para poder me defender sobre aquela mudança que o Espírito Santo fez comigo? E ele mesma coisa vai fazer com essa pessoa que está te apontando, está te acusando, está defamando você. Ele vai chegar e vai falar, vai mudar aquela pessoa para lá na frente ela saber que Deus é Deus na vida dela também. Mas muitas pessoas não conseguem entender isso, porque a mudança vem do Espírito Santo de Deus. A mudança vem do toque do Espírito Santo. E ele vai cada vez mais mudando o seu caráter espiritual, o seu caráter pessoal, o teu caráter social, e as pessoas vão olhando para você e vai vendo algumas coisas que você faz e vai tendo entendimento, compreensão da palavra de Deus e começa a conseguir aceitação. Mas não se turbe, meus irmãos, porque todo mundo que entra no Evangelho hoje tem acusações, porque muitos falam, como diz a palavra, o profeta não é reconhecido na sua próprio lar, na sua própria cidade, no seu próprio local. Como diz a palavra, o profeta não tem honra na sua própria casa, no seu próprio lar, na sua própria cidade, no seu país, sei lá onde que for. Ele não tem honra, porque as pessoas que conhecem o passado dele vão recriminar, vão apontar, vão acusar, vão se recusar, porque as pessoas não estão preparadas espiritualmente para ouvir a palavra de Deus. Tem uma pessoa que era totalmente do mundo e se foram transformadas. Pessoas foram transformadas dentro do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo pegou aquela jovem que ia ser apedrejada por prostituição, e Jesus começou a escrever no solo e falou: quem não tenha pecado, que jogue a primeira pedra. Quem não tenha nenhum pecado. E todos aqueles dos mais velhos, anciões, aos mais novos, foram saindo de pouco em pouco. E ninguém apedrejou aquela jovem prostituta, que ela foi pega em adultério e prostituição. E eu creio que aquela mulher dali, ela foi salva, ela teve uma nova oportunidade, uma nova chance. Todos nós acontecemos isso com a nossa vida. Então nós temos que entender que nós não temos que ter medo, porque a própria palavra de Deus diz: o profeta não tem honra na sua própria casa, no seu próprio lar. E é aí que você tem que lutar e mostrar e provar que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ali você está levando a palavra de Deus, daquilo que Deus fez em teu coração, no teu caráter, na tua personalidade, no teu querer e no teu dia a dia. E ali as pessoas vão entender que o Espírito Santo de Deus faz milagre, ele faz o sobrenatural, o impossível. E eu vou deixar esse gostinho de quero mais. Eu, pastor Nilson Teixeira, estou deixando essa palavra para edificar a sua vida e para você entender que não desanime, não desanime, não desanime. Lute por aquilo que você quer, pelo propósito que você quer na vida, porque Deus vai lhe abençoar. Amém? Que seja falar do Espírito Santo melhor ao seu coração, que ele palestre melhor o seu coração, com mais entendimento dessa pequena ministração que eu estou deixando hoje para vocês. E fiquem na paz de Cristo, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ter um particular a mais com vocês. Amém?